E aí galera, pro vídeo de hoje nós vamos falar sobre Terraformados, que é um anime que se passa no século XXI, então tá mais ou menos aqui no nosso tempo, né? Ele é de sci-fi com fantasia, e eu conheci ele através de um AMV. Pra quem não sabe o que é AMV, ele é um vídeo, geralmente com música, geralmente sempre com música, e são cenas sequenciais de um anime. Eles criam uma batalha ou uma cena muito legal do anime, colocam ali, fazem uma edição, obviamente. Então fica bem legal de se ver, para quem não conhece pode dar uma pesquisada. Eu conheci a primeira vez que eu vi o Terraformados foi num anime mix desse da AMV, onde tem vários animes juntos. Então nem deu muito para me ver como era o Terraformados, saber exatamente do anime. E a segunda vez eu vi ele em outra AMV, de novo surgiu, eu não estava lembrando do Terraformados, tá? Eu sei que eu vi ele no anime mix porque depois eu conheci o anime, então você começa a identificar. E eu vi um AMV exclusivamente do Terraformados, aí me chamou extremamente a atenção, eu estava numa época sem assistir anime, com vontade de ver, e aí me surgiu essa oportunidade e eu falei, cara, é agora, é minha chance. Essa bolsa é grande mesmo, tá? E eu falei, é minha chance, eu vou assistir agora. Peguei, dei play ali pra eu poder começar, aí logo no primeiro episódio, falei, já era, isso aí é o estilo de anime que eu curto. E ele se passa da seguinte forma, eu vou explicar a história do anime até o primeiro episódio para vocês compreenderem. Os humanos eles pretendiam se mudar para Marte. Aí o que fizeram? Mandou uma alga e mandou baratas para lá. Foram as duas coisas que colocaram no planeta. Após 500 anos, eles mandaram uma expedição para Marte para ver como que estava essa situação. Ninguém voltou. Tá? Ninguém volta, todo mundo é dado como morto. E aí logo no começo do anime, eles já explicam que as baratas evoluíram. Elas se tornaram seres humanoides, pela questão do ambiente, da forma como é o local, e elas criaram um órgão novo que permite uma evolução muito rápida. Aí, nesse ponto, vamos fazer uma pausa aqui, tá? Uma pausa. Eu vou explicar uma coisa sobre evolução para vocês e a gente continua. Vamos com calma. A evolução, eu vou pegar um trechinho aqui, eu vou colocar antes. Esse trechinho de antes, ele representa como vamos dizer, um lado científico. Num pedaço disso aqui, no continuar ao final desse trecho, o que eu vou dar de continuidade se encaixa a qualquer crença que você tiver. Você pode ter a sua crença religiosa ou não, você pode ser ateu. Você vai concordar que a evolução é um fator existente, tá? Então, meramente no lado científico, todo mundo aprendeu no colégio que houve a explosão ou a crença de uma Terra formada. Vamos a partir do momento que a Terra está formada, você teve pequenos seres que foram evoluindo junto com a temperatura do planeta, com a questão do ambiente, todo local, até que se tornaram o que hoje são os humanos e os outros animais. Tá? Eles chegaram num ponto da evolução. Mas Luiz, isso aí eu não acredito, eu acho que foi Deus que fez o mundo, foi ela que fez o mundo e tal. Você tem uma crença. Ok, mas agora vamos a partir disso. A gente não vai entrar no mérito da crença, só da parte da evolução. O que acontece? Uma coisa antes aqui, só uma curiosidade, ninguém evoluiu do macaco, tá? Luiz, aprendi no colégio que do macaco. Não é do macaco. Foi um pequeno erro de interpretação que chegou nesse ponto que a gente tem hoje. É igual manga com leite, como se matasse. Não mata, tá? Manga com leite não faz mal. Mesma coisa é ninguém evoluiu do macaco. Diz, pela evolução de Darwin, a teoria, que nós evoluímos de um ancestral em comum com o macaco. Imagine o seguinte, você tem um ancestral, ele foi colocado em dois ambientes, e em um deles, os seus fatores genéticos foram se alterando e resultou em um macaco. Em outros, os fatores genéticos foram se alterando e resultou em um ser humano. Tá? Essa curiosidade que eu queria deixar claro para vocês, ninguém evoluiu do macaco. Foi um ancestral em comum, de acordo com a teoria de Darwin. Agora, qual é a parte que se encaixa para todo mundo? Essa daqui. Primeiramente, vocês têm que compreender que, independente do que vocês acreditam, nós tivemos lá no início, para qualquer religião, o início da humanidade. Era um, dois seres, né? Geralmente mais credo
O que é mais, assim, que tem mais crença aqui no Ocidente é a parte cristã, onde Deus fez um homem e a mulher, botou na terra, criou os animais, ok. Até aí todo mundo tá na mesma página que eu. Agora eu quero que vocês entendam que ele fez um homem e uma mulher, provavelmente morenos, tá, pardos ou até negros, porque é a população do ambiente. Se vocês pesquisarem a parte norte da África, o sudoeste asiático ali, vocês vão notar que a população tem uma coloração de pele mais para o negro. Tá? Isso aí é claro, é totalmente evidente. Vocês podem ver qualquer pesquisa, podem olhar onde vocês quiserem. É uma questão da localização. Eles são assim. Ah, Luiz, mas a gente tem pessoas brancas, tem pessoas de olhos azuis, né? Tem gente que já nasce loiro. Como? Se a gente teve dois parentes ali que eram exatamente iguais, vamos dizer assim, em questão física. Eles tinham muitas coisas em comum. É aí que a evolução entra. Você precisa compreender que em diferentes ambientes você vai criar uma questão de proteção. A lei da natureza é a sobrevivência do mais forte. Isso é extremamente claro. Você pega um animal, ele sempre viveu no deserto. Qual é a primeira coisa que esse animal faz? Ele aprende a reter água ou obter ela de uma maneira mais fácil. Ele não consegue sobreviver. Se não adianta você querer trazer um animal que vive no meio das florestas e botar no deserto, ele vai morrer em instantes. Ou ele vai evoluir. É uma das duas. Um pinguim, você tira ele de um local frio, você traz para um lugar quente, é uma semana e já era. Por quê? Ele tem gordura corporal, ele tem uma pele que guarda calor. Então, a partir do momento que ele vem para um lugar quente e ele guarda calor, a temperatura corporal dele vai nas alturas. Ele não tem como tirar esse calor do corpo dele, ele não perde calor. Porque se ele perdesse, ele morreria em um local frio. Então, ele morre em um lugar quente. Quando você pega um animal, ele tem que ir evoluindo, descobrir uma nova forma de alimento. E geralmente essas evoluções elas não acontecem instantaneamente ou a curto prazo. Ela leva gerações para acontecer. Vamos dar um exemplo muito fácil. Você pegou um felino, tirou ele da selva, né, africana, um local mais árido, e colocou em meio a uma selva tropical. Qual é a primeira coisa que esse animal vai fazer? Ele vai aprender a localizar água e achar uma fonte de alimento. Ele vai descobrir que, por exemplo, para esse tipo de local, você precisa ter uma resistência maior fisicamente falando, para subir em árvores. O que vai acontecer? Ele vai criar garras mais fortes, ele vai criar um corpo que se agarra melhor às árvores, ele vai aprender a fazer isso e ele vai passar para o seu filhote. E seu filhote vai passar para o próximo filhote. De acordo com as gerações, vocês vão notar que eles vão começar a já nascer com garras maiores. Eles já vão ter um formato corporal, um formato ósseo diferente para se adaptar ao novo ambiente. Entendeu? Vocês conseguiram compreender? Isso é fato. Para um ser humano, você pega os asiáticos, eles não têm olho puxado porque é bonito. Eles têm o olho puxado porque quando o sol bate na neve, reflete no olho, ele pode cegar. Então aquelas bolsas ali embaixo, que são bolsas, tá? Elas protegem o olho dele, mantendo mais fechado, desse reflexo solar que bate na neve. Foi uma evolução automática. Eles precisavam, o corpo humano descobriu uma forma de se proteger daquilo ali e ele evoluiu. A pele negra, ela não é negra porque ela quer ser diferentona, porque ela é mais protegida ao sol. A pessoa tem uma pele branca, maior resistência ao frio. Vocês estão entendendo? Tudo é necessidade. O corpo ele evolui de acordo com o ambiente. É a seleção natural. Os genes são necessários, ficam, os que não precisam saem. Obviamente, nós seres humanos, a gente evolui um pouco menos do que os animais. Evoluímos bastante ainda, mas é mais na questão mental do que propriamente física, às vezes. Porque o que acontece? Nós já conseguimos transformar todo o nosso ambiente em algo que beneficie nossa sobrevivência. Os animais que vivem na selva, eles têm que se proteger do calor, têm que se proteger do frio. Nós já vestimos roupas. A gente não precisa evoluir nossa pele, criar gorduras para sobreviver ao frio. É automático. Mesmo assim, a gente ainda cria. Quem nasce em locais mais frios, geralmente não sente tanto frio quanto uma pessoa como eu que nasceu na Bahia.
no calor de 1000 graus, assim, sabe? Aquele lugar que você sai, você bate palma, assim, aí a mão faz quando junto uma na outra, sabe? Porque fica ali óleozinho do suor, quando ele bate uma mão na outra, ele esquenta, ele evapora. Você não sua, você já evapora. Agora, eu tenho uma coisa também para explicar isso aqui. Vamos voltar pro vídeo. Então, as baratas evoluíram nesse planeta, e aí eles pegaram uma barata, depois que descobriram que elas estavam causando doenças aqui na Terra, porque uma espécime estava aqui, você contava no primeiro episódio. O que fizeram com essa barata? Descobriram que ela causava doenças, mas eles não tinham a cura, eles precisavam de mais espécimes. Reuniram uma equipe e aplicaram esse novo órgão chamado Mosaic Organ, que as baratas tinham, né, para forçar uma evolução. Colocaram nele um ser humano, isso é melhoria genética. Seria a mesma teoria da evolução, mais ou menos, só que a melhoria genética geralmente ela é feita através de alguma intervenção. Geralmente com animais eles selecionam os mais fortes, botam para cruzar. Com plantas eles pegam as sementes e alteram os genes da planta, vamos chamar de DNA da planta, para ela nascer mais rápido, tá? Isso aí é melhoria genética. E viu que eu não tive que entrar muito, que eu já tinha explicado da evolução, não precisei explicar tanto melhoria genética. Mas está bem claro esse fator. A partir daí, eles reuniram esse DNA do Mosaic Organ a um DNA de inseto, de pássaro, de um felino, e mandaram esse pessoal para Marte. Quando eles chegam lá, eles usam uma droga, um remédio, como que chamar. Isso pode ser por qualquer jeito, pode ser um comprimido, pode ser um pó, pode ser um cachimbo, pode ser uma injeção. A importância é que o remédio seja aplicado, ele ativa as células do Mosaic Organ e o corpo sofre uma mutação instantânea. Pessoas que têm uma conexão com uma aranha, os braços dela às vezes se alteram, ela cria olhos novos, o corpo dela se movimenta mais rápido. Quem tem gafanhoto altera as pernas, sabe? As mãos criam aquelas, como é que chama? Aquelas navalhas. Então tudo ele sofre uma mudança genética, tá? Para a necessidade do momento. E eles vão para Marte para tentar trazer as espécies. No começo pode ser que vocês achem um pouco ruim ou meio chato, mas vocês vão embalar o episódio, vocês vão amar o anime. Ele é muito bem construído, ele tem um mistério. Ainda mais quando chega no final, que você vai descobrir uma revelação bombástica. E eu recomendo que continuem depois pelo mangá para entenderem melhor. O mangá também é muito legal. A história do mangá e do anime elas são idênticas, praticamente. Então vocês vão ter a mesma sensação de estar vendo os dois. E você vê a evolução que esses humanos tiveram para tentar sobreviver, as condições que o mundo está, você vai saber um pouco mais dos personagens que são apresentados no anime. A história deles é melhor contada no mangá mais pra frente, depois que o anime já acabou. O anime tá com 2 temporadas só, mas eu espero que tenham mais para pelo menos terminar a história. E o mangá eu acho que ainda não teve fim, porque até o momento eles ainda não solucionaram um problema novo que eles tiveram, não vou contar qual que é, mas não solucionaram, então o anime provavelmente vai ter continuidade assim como o mangá. Também é a minha esperança. Então fica a minha dica do Terraformados, vocês que nunca assistiram, a oportunidade de ouro de assistir. Ele é um anime meio shonen, tá? Mas ao mesmo tempo ele não é tão exagerado quanto os shonens que a gente está acostumado. Ele molda bem esse equilíbrio entre como é que vamos dizer? Entre um anime muito masculino, tá? Quando eu digo muito masculino, vocês entendem o termo que eu quero usar, né? Pra quem assistiu Naruto, Fairy Tail, Bleach, sabe mais ou menos o que o shonen faz. E ele não foge tanto, ele é um anime bem porradeiro, teve os personagens evoluindo, fazendo piada. Só que ele também tem um lado de um drama, ele tem um tom sério de se conversar, de se fazer. Ele faz um contraste legal. Acho que o drama ele acaba superando um pouco mais a comédia. Você não sente essa mudança tão repentina, tipo de um drama e um humor. Ela simplesmente fica neutro por um tempo e sobe para um humor, desce para um drama, tá certo? Então fica aí a dica, super recomendado. Se você gostou, deixa seu like, se inscreve no canal, comenta embaixo o que você achou e a gente se vê na próxima.